Em 1929, um apicultor húngaro chamado Philipp Teuber escreveu em seu diário que as colmeias nunca apodreciam, nem no verão mais quente, nem no inverno mais úmido. Ele não sabia explicar o motivo, mas anotou assim mesmo. Levou mais 50 anos para a ciência entender o que aquele apicultor observou sem querer. O que protegia a colmeia não era o mel. Era uma resina escura pegajosa, quase imperceptível, que as abelhas produzem para selar cada fresta, cada fenda, cada entrada vulnerável. Os cientistas chamaram de própolis, e quando olharam de perto, encontraram algo que não esperavam. A própolis não é um ingrediente. É um sistema de defesa completo, construído pelas abelhas a partir de resinas de plantas, cera, pólen e enzimas salivares. Cada colmeia produz uma versão diferente, dependendo das flores e árvores da região. A própolis brasileira, especialmente a verde da região sudeste, é considerada uma das mais potentes do planeta por conta da nossa biodiversidade. E o que faz ela tão diferente de qualquer outra coisa que você já usou para cuidar da imunidade é que ela não age de um jeito só. A maioria dos compostos que a gente consome para fortalecer o sistema imunológico trabalha em uma frente. A vitamina C aumenta a produção de células de defesa. O zinco acelera a resposta inflamatória. O alho tem ação antimicrobiana. A própolis faz as três coisas ao mesmo tempo, por mecanismos diferentes, e ainda acrescenta um quarto que quase ninguém menciona. Dentro da própolis existe uma classe de compostos chamados flavonoides. O mais estudado deles é a artepilina C, encontrada em concentração muito maior na própolis verde brasileira do que em qualquer outra variedade do mundo. Essa substância tem capacidade de inibir diretamente enzimas que vírus e bactérias usam para se replicar dentro das células. Não é o corpo que combate o invasor depois que ele entrou, é a própolis bloqueando a entrada antes que o estrago aconteça. A diferença entre as duas abordagens é enorme. Uma apaga incêndio, a outra não deixa o fogo começar. Uma revisão publicada no jornal of Ethnopharmacology analisou mais de 40 estudos sobre própolis e sistema imunológico e chegou a uma conclusão que resume bem o que a ciência encontrou até agora. A própolis não estimula o sistema imunológico de forma indiscriminada. Ela o modula. Isso significa que em pessoas com imunidade baixa ela ativa. Em pessoas com resposta inflamatória exagerada ela acalma. É como se tivesse um regulador interno que ajusta a resposta do organismo para o que ele precisa naquele momento, não para o que a substância impõe. Isso importa porque o problema de muita gente não é imunidade fraca, é imunidade desregulada. É o corpo que não consegue distinguir quando deve atacar e quando deve recuar. É a inflamação que não se resolve, a gripe que derruba por 2 semanas quando deveria passar em 5 dias, o cansaço que vem junto com qualquer mudança de temperatura. Nesses casos, estimular ainda mais o sistema imunológico sem modular pode piorar o quadro. A própolis entra exatamente nessa lacuna. Agora a parte que muda como você pensa sobre esse uso. A maioria das pessoas que consome própolis faz errado. Não errado no sentido de perigoso, mas errado no sentido de desperdiçar o potencial do que está usando. Compram extrato alcoólico de concentração desconhecida, pingam num copo de água morna e tomam de vez em quando lembram, geralmente já com a garganta coçando. Aí esperam um milagre e não sentem nada. O extrato alcoólico de própolis verde brasileira, com concentração padronizada entre 11% e 30%, é o mais estudado e o que apresenta resultados mais consistentes. A dose que os estudos usam com maior frequência fica entre 5 e 10 gotas, 2 vezes ao dia, diluídas em pelo menos 50 ml de líquido, porque a própolis pura em contato direto com a mucosa pode causar irritação em pessoas sensíveis. Água, suco natural, chá morno mas não fervente, porque o calor acima de 60 graus degrada parte dos flavonoides. O ponto que faz mais diferença é a regularidade. A própolis não é um recurso de emergência. O efeito de modulação imunológica que os estudos documentam aparece com uso contínuo de pelo menos 3 semanas. Quem toma só quando está mal usa errado. Quem toma todo dia, antes de estar mal, usa certo. É a diferença entre fortalecer a muralha antes do ataque e tentar erguer ela enquanto a batalha já começou. Existe um uso que poucas pessoas conhecem e que tem respaldo em pesquisa. A aplicação direta na mucosa oral. Antes de dormir, depois de escovar os dentes, diluir 5 gotas em uma colher de água e fazer um bochecho lento por 30 segundos antes de engolir. A garganta e as amígdalas são portas de entrada para vírus respiratórios e manter a própolis em contato com essa mucosa potencializa a ação local. Não substitui a dose interna, complementa. Um alerta que precisa ser dito com clareza.
Pessoas com alergia a produtos de abelha, a álamo, a própolis de qualquer origem, não devem usar sem consultar um profissional. A reação alérgica à própolis é rara, mas existe, e pode se manifestar como irritação intensa na boca, urticária ou, em casos muito raros, reação mais severa. Quem nunca usou deve começar com uma gota diluída e observar por 48 horas antes de aumentar a dose. Crianças abaixo de 2 anos não devem usar. Gestantes devem conversar com seu acompanhamento de saúde antes. Na hora de comprar, o que está na maioria das prateleiras de supermercado é extrato de baixa concentração, sem padronização de flavonoides, às vezes com corantes e conservantes que anulam parte do efeito. O que vale a pena buscar é o extrato com concentração declarada entre 11% e 30%, produzido por apicultores certificados, preferencialmente de própolis verde da região sudeste ou da área do Cerrado, onde a biodiversidade garante maior concentração de artepilina C. Farmácias de manipulação produzem versões padronizadas que custam entre R$20 e R$40 e duram o mês inteiro. A colmeia que aquele apicultor húngaro observou em 1929 nunca ficou doente porque as abelhas entenderam algo que a gente demora para aprender. Proteção não é reação. É construção diária silenciosa, sem esperar o problema aparecer para começar a agir. Se você foi até o final desse vídeo, já tem o que precisa para começar. Agora conta aqui nos comentários, você já usa própolis ou vai começar. Inscreve no canal e deixa o like para esse conteúdo chegar em mais gente que precisa. Este canal é exclusivamente de dicas de bem-estar e saúde natural. As informações têm fins educacionais e informativos. Para qualquer sintoma, condição de saúde ou dúvida clínica, procure sempre orientação de um profissional de saúde qualificado.